Raul Seixas, Eu Sou. A série que é um presente para os fãs e uma lição de vida. Vem comigo nessa análise completa com spoilers. Let me sing, let me sing, let me sing, my friends. Fala galera, eu sou o Giva e maratonei a série Raul Seixas, Eu Sou. E aí, vale a pena, não vale? Vem comigo que vou contar todos os detalhes especiais aí da série pra você. Ficha técnica. A série Raul Seixas estreou em julho deste ano na Globoplay. Tem 8 episódios, justamente no ano que Raul faria 80 anos de vida. No elenco da série da Globoplay, temos o Ravel Andrade interpretando Raul de forma brilhante, pois em poucos minutos de tela ele já nos convence que é o Raul que vemos ali. Os trejeitos, o sotaque, o jeito de olhar, toda a malemolência aí do Raul, ele faz de uma forma bem natural e bacana. Vale a pena conferir, o cara tá demais no papel. Olha, eu mostrei algumas cenas da série pro meu pai, que é fã das antigas, e ele me perguntou se era Raul que tava ali, hein? Então, fica a dica. Já o Paulo Coelho é vivido pelo ator João Pedro Zappa. Olha, nos primeiros episódios ele dá uma exagerada no jeito de falar do Paulo, que é mais ou menos assim. Eu tinha noção que, não sei quantos anos depois, a gente ainda estaria falando do Raul. Só que ele força tanto que fica parecendo uma imitação da Marília Gabriela à la Pânico, ó. Põe a mão na cabeça e começa a dançar. O Rebolation, o Rebolation. Mas fique tranquilo que depois normaliza, fica suave e dá para assistir de boa. A direção é do Paulo Pedro Morelli e o roteiro é de Denis Nielsen, Paulo Morelli, Lívia Gaudêncio e o Marcelo Montenegro. Olha, a produção recria os anos 70 e 80 de uma forma bem natural e bacana, leve, não fica com aquele filtro meio forçado, deixando assim um aspecto bem natural e fluido para quem assiste a série. Eles usam também o recurso de flashbacks durante a narrativa, de forma inteligente, num ritmo empolgante, deixando a gente com a expectativa alta no final de cada episódio, ansioso aí pelo que está por vir. O Baú do Raul. Olha, a série mostra sem filtros o estilo de vida de Raul, que é basicamente uma montanha-russa de emoções, o seu vício nas drogas, o alcoolismo, tudo mostrado de uma forma bem forte, sem passada de pano. O estilo de vida sem limites de Raul também é mostrado. A série é inspirada em relatos dos familiares, amigos, registros da época em vídeos do próprio Raul, entrevistas, biografias. Então, toda essa coletânea de informações deixa a série bem mais próxima da realidade, então isso também é bacana de ver. A infância com o irmão Plínio em Salvador, a influência do rock and roll de Elvis Presley e do baião de Luiz Gonzaga, isso é muito bacana de ver. O trabalho como compositor e produtor musical na CBS, o início da carreira como cantor, o encontro com Paulo Coelho, o embrião da sociedade alternativa sendo montado na nossa frente, cara, é muito legal de ver. O sucesso e a perseguição por parte da censura, da ditadura militar da época, a fase crítica na carreira, os últimos shows com o Marcelo Nova e até o triste fim de Raul em seu apartamento. Tudo é mostrado na série sem passada de pano, de uma forma bastante equilibrada, sabe? E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que essa série se destaca, diferente de outras produções cinebiográficas que a gente vê por aí. Eu vou trazer aqui apenas 2 exemplos ruins de quando a produção foca demais em um ponto, deixando o filme ou série totalmente desequilibrado. Preste atenção, no filme Homem com H, que é a cinebiografia de Ney Matogrosso, por exemplo, a produção focou bastante no lado pessoal do Ney. Diga-se de passagem que ele contribuiu em toda a produção, né? Foi consultor do filme. Mas a produção focou tanto na questão pessoal do Ney, na questão sexual, que o filme passou de uma cinebiografia de um cantor, de um artista, e, pra minha opinião, virou mais um drama sexual mesmo, um drama pornô. Eu acho que eles poderiam ter, equilibrado essa equação. Então pesou demais de um lado e faltou do outro. Outro exemplo ruim é o filme Back to Black, a cinebiografia aí da Amy Winehouse. Olha, a Amy foi interpretada aí pela atriz Maria Isabela e infelizmente a atriz
fisicamente lembra em alguns momentos a Amy, mas nem de longe a interpretação dela como Amy Winehouse lembra a Amy que a gente conheceu. A atriz não conseguiu captar a essência e, além disso, no roteiro teve a mão pesada ali da família da Amy, do pai da Amy Winehouse, o que fez dar uma maquiada aí em vários pontos polêmicos da história de vida da Amy, que a gente conhece bem. Então o filme ficou meio maquiado, a palavra seria essa. Então o filme, além da interpretação fraca do lip sync que ela faz, a dublagem, né, claro que não tinha como reproduzir uma voz daquela fantástica que a Amy tinha, então os momentos que ela tá dublando ali não convence, você não sente aquela entrega que a Amy tinha. A Amy, ao mesmo tempo que tinha um jeito entregue de cantar, ela tinha um jeito despretensioso, era cantando, mexendo no cabelo, meio assim, né, distraída, então isso faltou. Então o filme também desequilibrou, né, nesse lado da interpretação e do roteiro, que foi totalmente amaciado, mascarado, maquiado, digamos assim. Já a série Raul Seixas, Eu Sou, traz a vida de Raul de uma maneira equilibrada, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, tanto no lado humano, pessoal, do homem, né, por trás daquele mito, daquela lenda, daquele personagem, quanto o outro lado artístico, dos bastidores. Os problemas de relacionamento, os 4 casamentos, as tentativas de recuperação nas clínicas de reabilitação, tudo isso é mostrado. Mas a direção não aprofunda nesse ponto, até porque o foco da produção não é só isso. Pegou aí a visão? A série traz pra gente os momentos marcantes na carreira de Raul, como as músicas eram compostas, o que inspirava Raul, a parceria com Paulo Coelho, os caras criando música ali na nossa frente, cara, isso é muito bacana de ver. Momentos criativos, momentos tristes, momentos engraçados, é isso que a gente quer ver, é isso que todo fã quer ver. É o equilíbrio na produção, tanto a questão pessoal quanto artística profissional. Eu acho que nesse ponto a série Raul Seixas Eu Sou dá de 10-0 em muitas produções, como eu já falei aqui. Então aí na música Ouro de Tolo, por exemplo, que é mostrada na série, Raul faz uma crítica à população que é totalmente conformada com aquele regime opressor, né, da ditadura que estava ali. E ao mesmo tempo ele dá uma cutucada nos artistas que ficaram, né, neutros ou, de uma certa forma velada, apoiaram os militares, como por exemplo foi o caso de Roberto Carlos. É por isso que a música Ouro de Tolo, se você ouvir Ouro de Tolo e depois você ouvir as canções Sentado à Beira do Caminho ou Detalhes, você vai perceber que existe uma semelhança no andamento das canções. E Raul fez isso de propósito para dar uma alfinetada aí no Roberto Carlos. Olha, vale a pena depois de assistir o vídeo aqui, você ouvir a canção Ouro de Tolo de Raul e depois ouvir na sequência Sentado à Beira do Caminho e Detalhes do Roberto Carlos. E aí você pode tirar suas próprias conclusões. Parece ou não parece? Mas olha, o mais importante, se você é fã raiz do Raulzito, é o seguinte, é você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você estar sempre recebendo vídeos como esse aqui e ficar por dentro do que rola no mundo pop que nos norteia aqui do Popnauta. O lance é subverter, Dom Paulette. Além de ser imprevisível, Raul gostava de subverter, impactar, confrontar, contrariar tabus, quebrar expectativas, enfrentar o grande monstro Ciste, que ele chamava assim, que se tratava de uma referência ao sistema. Isso tudo também é mostrado na série de uma forma assim bem bacana, e ele usava metáforas e formas tão criativas assim para escrever que davam um nó na cabeça assim dos censores da ditadura militar, que algumas músicas chegavam até passar, porque simplesmente eles não entendiam. Mas quando eles entendiam, Raul vira e mexe era chamado para prestar esclarecimentos lá no DOPS. E ele tinha que em muitos momentos mudar a letra, como aconteceu nessa cena aqui do trem, onde Raul tá lá com Paulo Coelho e eles têm que fazer mudanças numa canção chamada Óculos Escuros. Olha que cena massa. Onde é que esses imbecis acham que o país vai chegar desse jeito? Quem não tem presente se conforma com o futuro. E quem não tem mais futuro, meu amigo? Aí é osso. A gente precisa arranjar a mesma rima e a mesma métrica, Paulette. Alguma coisa que rime com o futuro. É osso duro de roer, cara. Osso duro! Osso duro! Quem não tem presente se conforma com osso duro? Não. Quem não tem filé come pão e osso duro. Bom! Isso é bom! Isso é bom! Meu irmão,
É isso, meu irmão! Quem não tem visão, bate a cara contra o muro! Cara, essa parte é muito massa, eu me amarrei em assistir e já quero assistir de novo. Outra cena bacana é quando mostra o Raul e o Paulo Coelho compondo ali Gita, logo depois deles lerem o livro Bhagavad Gita. Eu sou o fim. Eu sou o início. Início é melhor. Eu sou o início. Início é melhor. O fim. E o meio. Muito bom. Eu sou o início. Muito bom. Eu sou o início. Sou o início, o fim, o meio. Sou o início, o fim. Sou o início, o fim. Sou o início. O início. Eu sou. O meio, eu sou. O início. Bonito. O fim e o meio. Bem bacana. Canções como Sociedade Alternativa, a própria Óculos Escuros, que teve o seu nome mudado para Como o Vovó Já Dizia, como a gente já viu na cena que eu acabei de mostrar, foram situações que acabaram levando o Raul para a cena polêmica aí, onde ele é chamado para prestar esclarecimentos no DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Pequeno gafanhoto, se você não sabe o que é isso, dê uma pesquisada aí nos livros de história, faça o dever de casa na internet. Se você conhece alguém que defende a volta da zorra dessa ditadura, pede para ele estudar um pouquinho mais. E estuda, meu filho, porque o negócio foi punk. A gente vê Raul tentando alertar o colega que os homens queriam falar, na verdade, não era com ele, Raul, mas com o Paulo Coelho. Depois disso, Paulo Coelho foi detido, ficou preso por 15 dias, torturado. Sua esposa também foi detida porque ela desenhava nos panfletos que eram entregues nos shows e que nesses panfletos havia a divulgação aí da Sociedade Alternativa. Então a censura foi bem pesada com eles nessa época aí, nesse período. A série mostra isso também e como a amizade do Raul e do Paulo Coelho ficou abalada depois desse episódio. E até hoje há quem diga que o Raul meio que entregou o Paulo Coelho, seu amiguinho. Mas essa dúvida paira até hoje. E aí, você acha o quê? Será que o Raul entregou mesmo o Paulo Coelho? Disso a gente nunca vai saber. A série mostra como o Raul se sabotava. Ele se perdia de si mesmo. Isso é ruim, é triste de assistir porque vai gerando um desconforto durante o decorrer da série. A gente vê também na série alguns momentos polêmicos, como no dia em que a Edith, a primeira esposa de Raul, tinha acabado de dar à luz a sua primeira filha, a Simone, e Raul simplesmente sai lá da maternidade e vai para uma festinha. Esse estilo de vida de Raul, mostrado na série, diz bem por que ele teve 4 casamentos, né? A série traz também os momentos polêmicos, as brigas com Paulo Coelho, a descida no mundo das drogas, do alcoolismo que vai agravando, como ele vai se distanciando de alguns familiares, alguns amigos, os problemas profissionais que ele não consegue manter, e tudo isso vai agravando o estado de saúde do Raul por conta da sua diabetes, pancreatite e tudo mais. E é triste de ver o alcoolismo e outros vícios e tirando tudo de Raul, sabe? O brilho que ele tinha, o pai, o homem, o marido, o artista genial ser engolido aí por esse furacão que foi o estilo de vida que ele escolheu. Ao assistir a série, nossos sentimentos vão mudando. A minha sensação ao assistir a série foi o seguinte: no início tem aquela empolgação, a curiosidade, né? A alegria, a admiração, só que no decorrer da série esses sentimentos vão mudando assim para pena, tristeza e sabe, é muito triste porque você vai vendo uma história de vida sendo contada ali e como essa vida vai, né, se destruindo com o passar dos episódios. Isso é muito triste também de ver, mas é importante. De novo, é muito triste ver como o Raul termina a carreira. Até os shows em locais bastante decadentes é retratado na série, assim como aquele episódio onde eles têm que fazer um show no garimpo e eles acabam saindo fugidos de lá. É uma das partes até mais engraçadas da série, mas é triste porque vai mostrando como ele vai, né, decaindo na carreira. Então nessa reta final da carreira do Raul, a série também traz pra gente, né, o resgate, aí a retomada para os palcos grandes que o baiano Marcelo Nova, vocalista da banda Camisa de Vênus, faz quando ele convida Raul
para uma maratona de shows aí, um projeto, e eles fazem uns 50 shows. E num desses shows tem um encontro surpresa aí de Raul reencontrando seu velho amigo e parceiro Paulo Coelho. Isso também é mostrado na série de uma forma bem bacana. Meus amigos, e depois disso chega então a reta final da série, onde é mostrado, né, o triste fim de Raul, que é encontrado morto, sozinho, no seu apartamento, por sua empregada. E é aqui, meus amigos, que fica a grande lição deixada não só pela série, mas pela história de vida de Raul. Cara que teve uma vida interrompida, uma carreira genial, incrível, que poderia ter ido muito mais além. A gente tem ícones aí como Caetano e Gil com 80 anos, né, que estão aí, e Raul estaria aqui também com 80, produzindo, né, vivo, se não fosse o estilo de vida que ele escolheu. E é aqui, meus amigos, que fica a grande lição de vida. Quantas pessoas perdem sua vida, tanto no lado pessoal quanto profissional, por conta das escolhas nesse mundo, das drogas, do alcoolismo, uma vida desregrada, descontrolada. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou você mesmo está passando por isso, peça ajuda e, o mais importante, se deixe ajudar. Na série a gente vê que Raul, em alguns momentos, ele tentou nas clínicas de reabilitação, como ele canta na música Canceriano Sem Lar, né, que ele estava na clínica Tobias. Mas, gente, o alcoolismo e a dependência química também são considerados doenças. Então essas pessoas precisam muito de ajuda. E para ser ajudado é muito importante a pessoa, pelo menos, se deixar ajudar. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns números aí que você pode estar entrando em contato, que vão ajudar muito essas pessoas. Beleza? E é isso, pessoal. Essa foi a minha análise da série Raul Seixas, Eu Sou, da Globoplay. Vale a pena, é show de bola. E até a próxima. Fiquem com Deus, beijo no coração. Valeu!